Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a resolução de uma questão do Enem de 2019 sobre modelos atômicos que fala assim: Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir, e aí tem os 5 postulados de Dalton. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram que outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia do modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, o modelo de Dalton, ele é um modelo que tem que te lembrar sobre a bola de bilhar. É um átomo maciço, esférico e indivisível. Depois de Dalton, que teve a descoberta do elétron, a composição e organização do átomo seria a divisão entre núcleo e eletrosfera, já com o modelo de Rutherford. E por fim, a quantização da energia do modelo atômico veio com o modelo de Bohr, certo? Então, sabendo que o átomo hoje em dia é diferente do modelo de Dalton, qual desses postulados ainda é considerado verdadeiro? No primeiro postulado, ele fala: a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Aqui está o primeiro erro do primeiro postulado, porque se a gente sabe que hoje tem prótons, nêutrons e elétrons, e a gente sabe também que pode ser dividido em duas regiões, como núcleo e eletrosfera, o átomo é sim divisível. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Bom, hoje em dia a gente sabe da existência dos isótopos. Isótopos são átomos que possuem mesmo número de prótons, mas a massa é diferente. Um exemplo muito recorrente que a gente pode ver nas provas e avaliações é a do carbono. O carbono 12 e o carbono 14, certo? São dois átomos que possuem a mesma quantidade de prótons, 6 no núcleo, mas a variação no número de nêutrons acarreta em uma massa diferente. Então, eu tenho elementos químicos idênticos, mas com massas diferentes. Então, esse postulado também é falso. Número 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Hoje em dia, a gente já sabe da existência dos isóbaros. Os isóbaros são átomos que possuem número de prótons diferente e massa igual, que é o caso, por exemplo, do carbono 14, do exemplo anterior, com o nitrogênio 14. O carbono tem 6 prótons, enquanto o nitrogênio tem 7 prótons. Variando o número de nêutrons, a gente também consegue ter uma semelhança entre o número de massa. Então, nós temos diferentes elementos químicos com massas iguais. Esse postulado, então, não é válido até hoje. Número 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Quando ele fala sobre manter as identidades, ele está dizendo que um átomo de um determinado elemento químico não pode se transformar em outro átomo de outro elemento químico. Hoje em dia, a gente sabe da existência das reações de transmutação, que são reações em que a mudança de elemento, seja pela emissão de partícula alfa, partícula beta, pósitron, fissão ou fusão nuclear. Como hoje em dia a gente já sabe da existência de reações nucleares com possibilidade de mudança de elemento químico, essa afirmativa também é falsa. E a 5, o quinto postulado, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros e pequenos para formar compostos. Essa é a verdadeira até hoje. Quando a gente fala, por exemplo, fórmula da água, H2O. Eu tenho uma proporção definida entre a quantidade de átomos de hidrogênio e a quantidade de átomos de oxigênio. Se a gente muda essa proporção, por exemplo, H2O2, eu não tenho mais o mesmo composto, eu tenho agora outro composto. A água que a gente bebe, potável, tem a fórmula H2O.
A água oxigenada que a gente usa para clarear os cabelos, por exemplo, tem a fórmula H2O2. Então, se a gente tem uma combinação de átomos diferentes, nós temos substâncias e compostos também diferentes. Afirmativa 5, resposta letra E.